Eu quero saudar todos com um bom dia na presença do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma alegria muito grande para Sara, Sofia, Bela e eu estarmos presentes aqui nos 65 anos de organização da Igreja Batista em Vista Alegre. Não é pouca coisa não, né? 65 anos é um bom chão e nós louvamos a Deus por isso. E eu agradeço a Deus o privilégio de poder estar aqui junto com os irmãos. Agradeço e parabenizo a cada um dos irmãos. Os irmãos dão uma festa de aniversário e nos convidam para essa festa. Isso é uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, pastor Davidson, pelo privilégio de poder estar aqui. Uma alegria muito grande. Eu ouvi testemunhos tão abençoadores, tanta coisa boa, né? Rever grandes amigos, rever o Felipe. Felipe, pastor Davidson, devia ter mais de uns 15 anos que a gente não se via. Tem tempo. Tem mais de 15, não tem, Felipe? Acho que tem, né? O bom é que eu quero pegar a receita dele, não engordou um milímetro, uma grama, né? Que bom demais, Felipe, bom demais de ver. Vendo ali o nosso querido amigo Rafael, que servimos ali na primeira igreja batista de Pavuna, muito bom lhe ver. Você também não engordou, né? Só eu que desregrei, né? Meu paletó listrado era de uma listra só, agora está com várias listras, né? Muito bom lhe ver, Rafael, e conhecer outros amigos aqui, né? Conhecer o Luan, que estava ali tocando bateria, manteve contato junto com a Sara, a Patrícia, que está lá no projetor, uma alegria muito grande. Estou aqui com a minha família. Sara, fica em pé junto com as meninas, por gentileza. Sara é essa jovem senhora mato-grossense, filha de um goiano com uma mineira, casada com um paraibano, filho de carioca com um paraibano, e nessa santa mistura, lá se vão 21 anos de casados, a gente se entende muito bem, com uma carioquinha, Sofia, de 10 anos ali, e a Isabela, de 7 anos, fazendo 8 anos, daqui a pouco, as duas torcendo para chegar à adolescência aí, só falam nisso, né? Mas tudo tem seu tempo, então aí, obrigado Sara, obrigado meninas, uma alegria grande de poder estar aí junto com essa turma querida e preciosa. Irmãos, quando o pastor Davidson entrou em contato conosco, ele falou que os irmãos estavam entendendo de Deus esse ano, mergulhar na reflexão sobre unidade, e tem uma mensagem que tem falado muito ao meu coração, que ela é aquilo que nós poderíamos chamar de meta-história, como que uma história por trás da história, que às vezes a gente não enxerga, mas que tem muito a ver com o Evangelho de João, capítulo 4. E eu queria pensar com os irmãos nessa reflexão, para trazer aplicação para as nossas vidas, e nós entendermos e aprofundarmos um pouquinho mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas como unidade. O dia já tem sido tão bom, né? Os irmãos começaram num café da manhã tão bom. A irmã provou do café da manhã 30 anos atrás, a comida é boa, né? Porque está 30 anos atrás com café, isso é bom demais, porque a gente passou e ouviu aquele burburinho de comunhão, que coisa boa, uma comunhão, depois os irmãos se alegrando, e agora um louvor bom, um testemunho maravilhoso, e queremos pensar um pouquinho sobre isso à luz de João 4. Se você tiver uma Bíblia, pode abri-la, se você desejar apenas ouvir, também pode ouvir. João 4, versículos 1 e seguimentos. Enquanto você encontra, eu informo também que lá fora nós vamos estar com uns livros em exposição, para caso você deseje apreciar e adquiri-los, também pode ficar à vontade, tá? À medida que você apreciá-los. Eu quero pensar em João, principalmente no versículo 4, quando fala que Jesus passou por Samaria, mas o texto diz que era necessário. Por que era necessário? João 4, versículo 1 em diante, João 4, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na projeção que está sendo projetada aqui. João 4, 1 diz: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia, foi outra vez para a Galileia, e era necessário a ele passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali, pois, a fonte de Jacó, e Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos, seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e preciosa palavra, irmãos. O caminho que eu pretendo seguir essa manhã é nos localizar contextualmente em relação à questão de Samaria, onde fica, não é, visualmente, para então traçar uma linha histórico-teológica, para nós entendermos o porquê era necessário a Jesus passar por Samaria. Temos percepções tradicionais, mas eu queria que nós fôssemos um pouco mais adiante de uma percepção teológica. E a partir dessa percepção, passando do Antigo para o Novo Testamento, entender que Jesus passava por Samaria também por uma questão de unidade. E daí tirar 4 lições pontuais e brevemente para a nossa vida, se Deus assim nos permitir. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui? Pode passar, minha irmã, por gentileza, Patrícia? Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Bem, esse daí é o mapa de Jesus da Palestina no primeiro século. A Palestina no primeiro século ela tinha 5 regiões. No norte era a Galileia, onde Jesus desempenhou a maior parte do seu ministério. Marcos e Mateus cobrem ali. Samaria no meio, como se fosse o nosso centro-oeste. E Judá lá no sul, como se fosse o nosso Rio Grande do Sul. Essa é a parte da Cisjordânia. Aí você tem lá em cima o Mar da Galileia, corta toda a Palestina, o Rio Jordão, e lá embaixo o Mar Morto. E aí você tem a Transjordânia, que é o lado leste, né, contabilizado por Decápolis lá em cima e lá embaixo a Pérea. Então 5 regiões: Samaria, Judeia, Galileia, Decápolis e Pérea. Essa era a Palestina nos dias de Jesus. O que Jesus faz? A maior parte de Jesus é desenvolvida no norte, na Galileia, lá em cima. Ela está com a cor verdinha lá. Então ele vai para a Judeia. O que o bom judeu fazia? O bom judeu, ele saía da Galileia, pegava o barquinho dele, ia para Decápolis, passava por Pérea e depois voltava por Judá, só para não passar pelo meio, só para não passar por Samaria. O que Jesus faz? Jesus faz o natural. Ele pega a reta, ele passa por Samaria. É como se eu fosse ali para Irajá, e ao invés de repente, vir aqui pela Brasil, aqui por dentro e pegar a reta para Irajá, eu resolvesse ir lá para Automóvel Clube, desse a volta lá por trás, passasse por colégio, só para não passar por Irajá. Então, ele deu uma volta, o pessoal dava uma volta muito grande, só para não encontrar com os samaritanos. Havia um porquê. Os samaritanos eram uma miscigenação, era uma mistura. Israel, ao Reino do Norte, foi levado cativo no ano 722 a.C., pelo Império Assírio. E os assírios deixaram uma mistura de gente ali. Os samaritanos são fruto dessa mistura entre assírios e judeus, adensada por outras povoações que se estabeleceram nessa região, nesse lugar. Então, os judeus não gostavam dos samaritanos, dentre um dos motivos, esse era um dos motivos, que os assírios levaram os judeus em cativeiro e repovoaram aquela terra. Então, o judeu, ele passava por aquela região ao largo, ele dava a volta só para não passar por ali. Jesus faz o trajeto normal, simplesmente isso. Mas por que isso acontece? Bem, as nossas perspectivas naturais, tradicionais, quando nós dizemos que era necessário Jesus passar por Samaria, apontamos algumas barreiras que ele queria quebrar. E fazem sentido, tem lógica isso. Que Jesus ele conversa com uma mulher samaritana, e ele queria quebrar alguns preconceitos. Queria quebrar o preconceito de etnia, ela era samaritana, ele era judeu. Queria quebrar um preconceito social, ela era mulher e ele era um homem. Então até hoje você, por exemplo, você anda na Europa, encontra com muitos islâmicos, com muitos muçulmanos. É muito interessante, as mulheres muçulmanas elas baixam o olho, elas não olham para nenhum homem. Ela anda de cabeça curvada porque é proibido olhar olho no olho.
Você encontra isso em toda a Europa e encontra principalmente isso na Ásia, no norte da África, no meio islâmico. Então não é possível hoje nem olhar. Então um judeu falar com uma samaritana, sendo ele homem, sendo ela mulher, isso era impensável. Sabemos que Jesus quebra alguns tipos de preconceitos, mas eu queria ir um pouco mais adiante, queria aprofundar no necessário. Era necessário a Jesus passar por Samaria. Eram preconceitos ainda um pouco mais longínquos, era uma questão um pouco mais profunda, era uma questão teológica. Pode passar, por gentileza, minha irmã. Era necessário por questões éticas, questões sociais e questões de sexo, mais algumas questões mais. Pode passar, por gentileza. Aqui eu quero traçar uma linha histórico-teológica com os irmãos. Entender que Jesus é da tribo de Judá, e a mulher está em Samaria. Samaria é uma região correlata à antiga Efraim, a parte do norte. Efraim é filho de José. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. José é filho de Jacó. E a minha tese, junto com os irmãos, é que quando Jesus, da tribo de Judá, ele passa por Samaria, que é de Efraim, ele vai resolver uma questão de divisão de tribos que começa lá atrás em Gênesis. Quando Judá vence José, quando colocaram ele na cova e disseram que ele tinha sido morto para o seu pai Jacó, mas tendo Judá proposto vendê-lo para os ismaelitas. Você pode deixar aí em João, você se quiser pode dar um pulinho comigo lá em Gênesis, que eu só vou recordar o texto, e recordando o texto de Gênesis 37, a gente entender um pouquinho dessa história. Gênesis 37, versículos 26 e 27, quando os irmãos de José, que ninguém merece aqueles irmãos, né? Umas figuras aqueles irmãos, mas no versículo 26 de Gênesis 37 o texto diz: então Judá disse aos seus irmãos, o José já estava na cova, que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre José, porque José é o nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram, alçaram José da cova, venderam José por 20 moedas de prata aos israelitas, os quais levaram José ao Egito. Tudo começa aqui. Efraim e Manassés são filhos de José. Judá vence José. Judá vende José. Eu queria convidar você, na próxima leitura bíblica que você fizer, de Gênesis a Apocalipse, você ler essa história e você marcar as incidências de Efraim, que é filho de José, e Judá. E você conferir a tese que eu estou lançando a você, para você entender o necessário a passar por Samaria. Quando Judá vende José, José vai para o Egito, se torna grande, José se torna o segundo de Faraó, e quando os seus irmãos experimentam a fome, eles vêm buscar José. Ali vem Judá e toda a caravana de Jacó, seu pai, os seus filhos estão ali, não é? Para rogar a José que permita eles viver, vendendo comida. Eles vão ao encontro de José. José primeiro não se dá a conhecer e depois se dá a conhecer. Perfeito, que maravilha. Sustenta os seus irmãos, manda trazer a família de Jacó. José morre, levanta-se o novo rei que não conhece José, e aquela geração, ela morre, e 400 anos o povo de Israel passa no Egito. Levanta-se um novo rei lá na frente, em Êxodo capítulo 1, versículo de número 8, que não conhece José. E aí, Moisés é levantado como libertador. Quando Moisés é levantado como libertador, começam outros capítulos dessa história. Então veja, José, que tem seu filho Efraim e Manassés, ele é vendido por Judá. E aqui começa uma cisão de Efraim, o descendente de José, com Judá. Moisés liberta o povo, vai ingressar na terra. Quando vai ingressar na terra, ele tem 2 auxiliares principais, Josué e Calebe. Calebe é da tribo de Judá, Josué é da tribo de Efraim. Josué está como servidor de Moisés, Efraim está como servidor de Moisés. Quando Moisés morre, Efraim vai conquistar a terra prometida. Efraim conquista a terra prometida, o tabernáculo em Josué capítulo de número 18 é estabelecido. E quando o tabernáculo é estabelecido, ele é estabelecido em Siló, lugar de Efraim. Quando as tribos são organizadas no meio do acampamento do arraial, as tribos são divididas da seguinte maneira: para a direita vai ficar Judá, e para a esquerda vai ficar Efraim.
Aquela rixa que nasce lá entre Judá e José, Efraim nos lombos de José, ela vai passando o livro de Números, ela vai passando o livro de Deuteronômio até chegar na Terra Prometida. Então, os esquadrões se estabelecem, Judá num polo, Efraim no outro, dominam a terra. Quando dominam a terra, Efraim está à frente. Efraim passa o livro de Josué, ganha estabelecimento, ganha força. E aí você chega nos livros de Juízes. Separe nos livros de Juízes duas ocasiões. As ocasiões dos livros de Juízes, onde Efraim pede satisfação a algum juiz que sai para a guerra e não o convoca. Jefité e Gideão vão para a guerra, mas não chamam Efraim. Efraim manda chamar e diz: olha, vocês foram para a guerra e não me chamaram. Por que vocês não me chamaram? O que eu quero mostrar para vocês, Efraim está assumindo, além da dianteira religiosa, está assumindo a dianteira política e a dianteira bélica, a dianteira da guerra. Estamos em Josué e Juízes. Isso vai um pouquinho à frente, passa pelo livro de Ruth, até você chegar lá no livro de 1º e 2º Samuel. Davi assume. Davi é de que tribo? Pergunta para o seu irmão, de que tribo Davi é? Já ouviu um burburinho aí, é de onde? Judá. A arca e o tabernáculo até esse momento ficaram em Siló e Efraim. Davi é de Judá. E o que Davi faz? Traz a arca para onde? Para Judá. Você tem Efraim, agora está ficando, e tem Judá. Aí Davi é de Judá, tem um filho, Salomão é de Judá. Davi reina 40 anos, Salomão reina 40 anos, vem mais 40 anos. Os 40 anos agora são de Roboão. Roboão vai assumir. Quando Roboão vai assumir, pode passar por gentileza a projeção, ir lá para o livro lá para a parte em Reis, a divisão das tribos. Pode passar mais um pouquinho, pode ir por gentileza, pode passar o Josué, pode Juízes Samuel, aí, pode deixar aí por gentileza. Então você tem a divisão das tribos. Roboão, filho de Salomão, de Judá, assume, mas só que você tem problemas aqui. Você tem um Efraim que foi líder no tempo de Juízes. Tem um Efraim que foi líder no tempo de Josué. Tem um Efraim que ficou com a arca da aliança há muito tempo. E está ali fungando no cangote de Judá. Tem um rei que é de Judá, Davi, tem outro rei que é de Judá, Salomão, mas Efraim está aqui, ó, com a coisa entalada na garganta, com tensões. Davi comete o pecado com Batseba, manda matar Urias, tem uma primeira rebelião, aquela rebelião é de Absalão, essa rebelião é gestada, depois por gentileza confira o texto, em Efraim, ela é gestada no norte, o norte pega Absalão e Absalão quando vai assumir, chama Efraim, porque Efraim nunca desceu na goela dele, está com Judá à dianteira. Então, Absalão é alçado, Davi manda Joabe resolver a situação, Joabe vai com seus guerreiros, mata Absalão, era para trazer o menino vivo, o menino morre, e aí Davi é conduzido pelos homens de Judá, mas os homens de Efraim não aceitam. Fica uma rixa inicial, daqui a pouco todo Israel aceita, mas uma nova rebelião nasce de Seba. Seba vem, e de onde é Seba? Seba é de Efraim. Ele tenta tirar o poder de Judá para trazer o poder para Efraim novamente, para o norte. Então Seba não consegue, a rebelião é reprimida, a coisa está muito tensa, Salomão assume, consegue levar, mas quando Roboão assume não consegue levar. A rebelião explode. Por quê? Ele vai dominar o povo, ele vai governar o povo, ele vira e faz o pior discurso político da história. Ele vira para o povo e fala: olha, o meu dedo mindinho é mais grosso que a perna do meu pai. O meu pai bateu em vocês com açoites, eu vou bater em vocês com escorpiões. Jeroboão queria a deixa chega. O discurso político causa burburinho, o pessoal fala: que é isso, muito imposto, mais imposto, não queremos caminhar com Judá, vamos para Efraim. Então 10 tribos rompem e vão junto com Efraim, e ali Jeroboão, que foi criado e gestado, ficou um tempo em Judá, mas foi gestado no Egito, acobertado pelo Egito, toma a dianteira de Efraim, rompe-se o reino do norte, Efraim, e o reino do sul, Judá. Estamos no ano 931 a.C. Efraim se envereda para a idolatria, cai para a Síria no ano 722 a.C. Judá se envereda para a idolatria, cai no ano 586 a.C. Então eles rompem. Samaria agora é povoada por assírios, a parte norte, a capital de Efraim, tudo isso é gestado. E aí nós vamos chegando no Novo Testamento. E quando chegamos no Novo Testamento, você tem um norte e um centro, principalmente o centro Samaria, que abomina a parte sul, Judá.
E aí você tem Jesus de Judá, e um Judá que ainda está ali, forte, firme, caminhando um pouco naquele período do primeiro século. Chegamos no Novo Testamento, e aí o texto diz, olhando para Samaria, que congrega Efraim, que representa Efraim, olhando para Jesus, que representa Judá, o leão da tribo de Judá, e o escritor diz, era necessário a Jesus passar por Samaria. Judá precisava resolver uma questão com Efraim, que vem lá de longe. E aí eu trago para você a afirmação central, pode passar para a tese central, por gentileza. A tese central é, pode passar por gentileza, que era necessário a Jesus de Judá passar por Samaria de Efraim, para aperfeiçoar a concepção de união do Antigo Testamento para a unidade do Novo Testamento. O Antigo Testamento caminhava em união, 12 tribos, juntas, se houvesse um estremecimento, elas se separavam. Mas a igreja ela vai um pouco além, ela sai da união e ela vai para a unidade. A igreja é indissolúvel, a igreja é inseparável, nós caminhamos em unidade, que é o ideal muito mais profundo que união. Gostamos do Salmo 183, e ele é bonito, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas só que Jesus vem para aperfeiçoar o ideal de união para a unidade. União é estar juntos, unidade é sermos um. É diferente. Eu vou pedir a ajuda de alguns amigos. Só aproveitar que a gente se encontrou aqui, Felipe, vem aqui me ajudar, por gentileza, Felipe. Eu vou chamar você também, Rafael, para você me ajudar. A gente aproveita assim, se abraça e está junto aqui. E eu queria chamar mais 2 varões aí valorosos que puderem me ajudar aí. 2 varões valorosos, por gentileza. Podem me ajudar aí, dois homens? Rapidinho, não vou colocar você em furada não. Só me ajuda aqui para a igreja compreender. Rapidinho, dois homens aqui. Isso aí, 2 varões valorosos. Vamos lá. As mãos aqui, vem aqui por gentileza. União é dessa maneira, você dá a mão aqui para o Rafael por gentileza, e você pode soltar, você pode ficar, você vai ficar falando assim. Isso aqui. Antigo Testamento, união, estamos juntos. Quando nós somos 12 tribos, estamos juntos. Se houver um estremecimento, pode haver separação. Sua missão, pode deixar ele rapidinho. Sua missão é tirar o Felipe do nosso meio. Antigo Testamento, vem estremecimento. Pode tirar aí, com todas as suas forças. Pode fazer força, pode tirar. Pode ir. Foi lá. Se é união, vem o estremecimento, uma das tribos, separa. Unidade é diferente. Unidade, aí nós somos um. Vamos lá. Agora tira o Felipe aí do nosso meio. Ela vem aí. O estremecimento vem. Uma salva de palmas para esses aqui. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rafa. Obrigado, Felipe. Obrigado, irmãos. Então, a união é estar junto. Pode haver uma separação. A unidade não. Na unidade nós somos um. Então Jesus vem. E quando Jesus vem, Ele quer tirar o espírito de tribo. O espírito em que cada coisa é minha. Estou ali no ministério, ninguém mexe naquele ministério, porque eu estou naquele ministério há muito tempo. Estou ali fazendo aquele trabalho, ninguém mexe naquele trabalho. Não, aqui eu estou há 30, 40, 50, 60 anos mexendo nisso aqui. Ninguém pode dar pitaco aqui nessa escola. Ninguém pode falar, não. Então, o espírito de tribo ele é retirado. Para entrar um espírito de unidade. Para nós sermos um em Jesus Cristo. Ele aperfeiçoa esse ideal. E aí você tem um outro agravante, é muito interessante, porque quando Jesus aperfeiçoou esse ideal da união para a unidade, era necessário ele passar por Samaria. Por quê? O que o Judá fez lá atrás? Judá vendeu José. Judá vendeu Efraim nos lombos de José. Falou, José, tchau. Quem vai cuidar do corpo de Jesus? Quem vai cuidar do corpo de Jesus é José de Arimateia. E onde é Arimateia? Olha lá no centro de Efraim. Agora, um Judá que vendeu um Efraim e José tem o seu corpo cuidado
por um Efraim e José, que vai cuidar do corpo do leão da tribo de Judá, no seu sepultamento, para colocar um ponto final na história de espírito de tribo, para colocar um ponto final em divisão, para dizer a história está terminada, está sepultada, agora nós somos um Efraim e Judá, agora Jesus, ele ressuscitou, para mostrar que a igreja nele é muito mais do que união, é uma unidade em Jesus Cristo de Nazaré, em Cristo nós somos um. E o que isso tem a ver conosco, nós que estamos aqui? E aí entra a minha proposta para você. Se era Jesus a passar por Samaria, para aperfeiçoar o ideal de união para a unidade, teologicamente falando, 4 lições ao menos. Há outras que você pode descobrir à medida que mergulhar nos textos. E eu peço para você, quando você fizer a sua leitura, vá marcando os textos. Essa história é muito rica. Eu pretendo escrever um livro brevemente sobre isso. A história é riquíssima, porque em todos os livros, você viu os PowerPoint passando? São alguns de todos os livros que tem. Mas quais são as lições que a gente pode tirar para a nossa vida? Pode passar, por gentileza, Patrícia. Vive em unidade, primeiro determinando pagar o preço para ir ao encontro. Jesus pagou o preço. Os discípulos não entenderam. Falaram, o que o senhor está fazendo em Samaria? O senhor está conversando com uma mulher, o senhor viu o que o senhor está fazendo? O senhor está ciente que o Senhor está fazendo algo que não é usual? O senhor entendeu o porquê o senhor está indo, o que está fazendo? Na verdade, quem não entenderam foram os discípulos. Mas sempre que nós vamos em busca de unidade, vai haver um preço, irmãos. Vai haver o preço de uma incompreensão, vai haver o preço de muitas vezes traições, vai haver o preço de inadequações, vai haver o preço de sairmos de uma zona de conforto. A unidade, ela tem um preço. A unidade, ela tem um preço de nós sairmos um pouco, de deixarmos quem nós somos, irmãos. Imagine você, casamento não é algo simples. Eu falei a vocês, eu sou paraibano de nascença, nascido em Campina Grande, criado no Rio de Janeiro. Casei com uma mato-grossense, mas um paraibano que gosta de podrão em Angu do Gomes, não é, das coisas mais oleosas possíveis. Casei com uma natureba, Sara, que gosta de cozinhar jiló no meio do arroz, não é? Eu que tenho refração a um pouco de animais, tenho receio, será que o cachorro vai me morder, não vai? Será que o gato vai me arranhar, não vai? Casei com uma doutora Dolira, eu gosto, Sara ama animais, conversa com todo bicho que tem. Se passar um pardal aqui, ela vai falar, o pardal encontrou casa, deixa ele aqui voando. É ela, eu paraibano, pro meu pai macho, que é macho, lavava a cabeça com sabão de coco. Então é bem afastadinho, aquela coisa bem nordestina. E ela toda agarradinha, até hoje chega lá na casa do pai e da mãe, em Mato Grosso, o pai beija, coloca no braço, senta no colo, toda agarradinha. 2 pessoas diferentes. Irmãos, nós somos 100, nós somos 200, nós somos 300. Como andar em unidade? Só pelo Espírito de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos determinar pagar o preço para ir ao encontro. A pessoa fez tromba, a pessoa está chateada, a pessoa está de bico. Vai lá, irmão, dá um abraço, dá um beijo, fala, irmão, vamos deixar disso, vamos caminhar junto. A obra é do reino, a obra é do Senhor. Esquece isso, vamos caminhar, esquece essas brigas, esquece as controvérsias. Caminha, irmãos, vamos para o mesmo céu. E precisamos estar dispostos a pagar o preço. Chega aí para quem está do seu lado e fala, irmão, deixa de briga, irmão, não brigue, vamos pagar o preço, vamos caminhar juntos, não brigue. Não briga, vamos pagar o preço, vamos estar juntos, vamos viver em unidade. Vamos ao encontro, Jesus foi ao encontro. A mulher estava lá, ele foi ao encontro dela. Segundo, vive em unidade, tendo a paz no que depender de você. O texto vai dizer no capítulo 4 de João, versículo de número 9 e versículo de número 10, a mulher diz a Jesus, como você, sendo judeu, me pede de beber a mim que sou samaritana? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Não, eu não quero brigar, eu sei que judeu não fala com os samaritanos, eu sei. Mas eu quero oferecer a você o que eu tenho. Enquanto depender de você, tenha paz. As pessoas vão dar uma fechada no seu carro. As pessoas vão chamar você para briga. O pessoal no trabalho vai pegar no seu pé. Mas você cresceu, mamãe, ouvindo mamãe falando para você. Você cresceu ouvindo mamãe dizer, quando um não quer, 2 não brigam. Quando um não quer, 2 não brigam. Hoje a sociedade nos convida a brigar.
mas nós somos da paz. Então, enquanto depender de você, tenha paz. Tenha paz. O que você puder fazer, tenha paz. Principalmente nós na igreja. Irmãos, a vida já é tão difícil. Tanta gente tenta arrancar o nosso fígado no trabalho. Todo mundo quer a sua função, para fazer da sua função um trampolim para aquilo que ele pode conseguir de uma promoção no trabalho. Aquele concurso que você trabalhou tanto para lá, você não sabia que era tão difícil aquela sessão que Deus ia te mandar. Você empresta um trabalho para o outro copia, bota o nome dele, tira o teu, o professor ainda acha que você colou. É o mundo que a gente vive. Você empresta dinheiro para o camarada que jurou que vai te devolver. Falou, não, pode deixar, é cinzinho só, semana que vem eu te pago. E você está 3 anos tentando receber aquele 100 de volta. É o mundo que a gente vive. Nesse mundo que vive, que a coisa já está tão ruim lá fora, a gente tem que tentar, enquanto for possível da nossa parte, ter paz com todo mundo. Então não brigue. Ah, pastor, mas eu não estou trabalhando naquilo que eu gostaria. Deus está te dando um refrigério, um momento de descanso. Quando for o momento, Ele vai te colocar para trabalhar naquilo que for para trabalhar de volta. Ah, pastor, mas mexeram no meu queijo. Não, deixa lá. Depois você vai pegar um outro queijo, vai deixar ele talhar, vai produzir o queijo, vai ter outro queijo para você estar lá. Mas enquanto depender de você, tenha paz. Irmãos, nós somos o povo da paz. E quando nós estamos conversando com o outro, nós damos aquilo que temos. Por que pessoas brigam tanto? E isso é tão comum ao mundo. Porque só tem briga. Isso que ele cresceu o pai brigando, apanhando, batendo, cresceu ouvindo da mãe que ele era um imprestável, então ele dá o que tem. E o que é que nós temos? Nós temos o Espírito da paz, porque nós estamos no maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Príncipe da paz está em você, não brigue. Ah, pastor, mas ele merece uma resposta. Merece, mas não é você quem vai dar. Ele vai encontrar o que procura pelo teu caminho. Siga a sua reta e caminhe em paz. Amém? Terceiro, viva em unidade, aprendendo a conviver sem desprezar. Versículos 11 a 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, qualquer que beber essa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher quer discutir teologia com Jesus. Jesus ouve, Jesus com carinho vai ensinando. Ele convive, mas ele não despreza. Irmãos, nós somos um povo de histórias. A nossa vida é uma vida de histórias. E nessa linha da história que ele está escrevendo, é tudo dele, a glória dele, a honra dele, a história dele. Ele está escrevendo uma história que nos convidou a ser copartícipes. Nos convidou a ser coadjuvantes dessa história. Mas nesta história que ele está escrevendo, ele entrelaçou as nossas histórias. A gente pode lembrar aqui de Antoine de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, quando ele diz que agora que ele conheceu aquela raposa, ele já não era mais o mesmo, aquela raposa não era mais o mesmo. Heráclito, né? Ninguém pode entrar no mesmo rio 2 vezes, você não é mais o mesmo e o rio não é mais o mesmo. Nós somos heraclíticos. Então, depois que eu conheci os irmãos, eu não sou mais o mesmo. Depois que eu conheci o Felipe, eu não sou mais o mesmo. Eu sou alguém que conheceu o Felipe, conheceu o Rodrigo. Conheço ele, sua família, conheço o seu irmão, conheço sua cunhada. Sei que estão morando em Portugal, conheço seu cunhado Jonathan, conheço. Eu não sou mais o mesmo porque eu conheci o Felipe, não sou mais o mesmo porque eu conheci o Rafael. Estivemos juntos em Pavuna, um bom período de 2000 a 2002. Ele ministrava o louvor, canta, que é uma bênção, traz uma palavra maravilhosa. É amigo há muito tempo, 25 anos, não sou mais o mesmo. Porque agora eu sou o Henrique que conhece o Rafael, sou o Henrique que conhece o Felipe, sou o Henrique que conhece o pastor Davidson, sou o Henrique agora que conhece o Luan, sou o Henrique que conhece a Patrícia, sou o Henrique, não sou mais o mesmo. As nossas histórias se cruzaram e nós somos moldados e produtos muitas vezes das nossas escolhas, de quem Deus nos fez e das nossas histórias. Então não há nenhum melhor que o outro. Se o meu dente, irmãos, nós somos frágeis, se alguma cariezinha que está escondida lá no meu dente agora começar a doer, uma cárie microscópica, atrapalha toda a minha prédica, atrapalha toda a minha fala. Dependendo da forma como eu descer daqui, se eu caísse e de repente batesse a coluna nesse pedacinho de coisa aqui, a minha vida mudaria. Irmãos, nós somos frágeis. E Deus sabe disso, Jesus sabe disso, por isso Ele a ninguém menospreza. Todos nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você e nós precisamos uns dos outros.
Por isso não podemos desprezar ou menosprezar alguém. Jesus poderia dar uma aula sobre nanotecnologia, sobre física quântica, sobre aquilo que a mulher quisesse. Ele poderia dar uma aula sobre as constantes antrópicas que regem o universo. Mas ele chega e fala amorosamente para a mulher: você, se soubesse quem eu sou, você ia pedir outra coisa, você ia pedir água da vida. Eu posso lhe dar água da vida. Eu posso lhe dar coisas muito maiores, muito melhores, muito mais profundas. Nós precisamos uns dos outros. Aquele irmão que consideramos ser o menos honroso, às vezes é o mais necessário. Só estamos aqui porque alguém que nós não vemos agora está permitindo com que nós tenhamos som para ouvir a voz aqui. Nós estamos aqui, mas tem gente cuidando das nossas crianças ali embaixo. Nós estamos aqui, mas tem gente que está trabalhando na limpeza ali daquele maravilhoso café, está ajeitando a cozinha agora. Nós estamos aqui, mas tem alguém na recepção para recepcionar alguém que não pôde chegar no culto a tempo e chegou atrasado. Nós precisamos de nós mesmos, de uns dos outros. Por isso nós não podemos desprezar ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. É a música, né? Nós precisamos de Cristo até o fim. O restante a gente deixa para cantar depois, não é? Quarto e último lugar, vive em unidade. Entendendo que há uma história sobre os escombros da dor e pondo fim a esta história, cuidando do corpo. Há uma história sobre os escombros da dor. Se nós somos um povo de histórias, nós vimos aqui uma meta-história, uma história por trás da história, do porquê era necessário Jesus passar por Samaria. E há uma história por trás de cada um de nós. Nasci na Paraíba, falei aos irmãos. Casei em 10 de abril de 2004 com Sara, em Mato Grosso, Cuiabá. Pastoreamos em lugares diferentes. Hoje estamos de volta ao Rio de Janeiro. Meus pais nem sempre foram crentes, minha mãe foi crente. Criada na Assembleia de Deus, seus irmãos se afastaram, ela também, conheceu meu pai no mundo, mas nunca abandonou o temor a Deus. Quando voltou para o Rio de Janeiro da Paraíba, reconciliou-se com Jesus. Falou: olha, você não quer ir para a igreja, ao meu pai, mas eu vou. Continuou orando. Depois ele se converteu. Eu me converti em 92, meu pai em 95. Hoje todos os meus familiares são evangélicos. Meu pai não era crente, mas tinha um tipo de integridade que poderia dar de vender a muita gente. Os meus sogros conheceram Jesus já na idade adulta. Graças a Deus conheceram, levaram seus filhos para o caminho do Senhor, me deram uma excelente esposa, um excelente cunhado, e eu louvo a Deus por isso. Muito do que eu tenho é fruto do meu pai. Eu vi meu pai levantando 5 da manhã e dormindo 10 da noite todo dia, trabalhando na lanchonete do Senac de Copacabana e criando os 4 filhos, levantando 5 da manhã. Me lembro até hoje, eu sabia que meu pai acordava junto com ele, estava no meu quarto, eu ouvia lá, quando ele ligava o radinho de pilha, e eu ouvia lá o carteiro. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou, com sua carta na mão. Quem lembra aí? Tem gente que lembra? Aí, lá Rádio Tupita, lembra. Eu sabia que meu pai tinha acordado. E eu queria só ver o meu pai sair. Aí meu pai saía, ele tinha que estar 5h50 em Copacabana. Pegava o 484, morava em Olaria, ele ia para Copacabana, café na frente de todo mundo. E chegava em casa cheio de cansaço, com aquele cheiro de óleo. A partir dos 12 anos eu comecei a trabalhar com meu pai. E desde então não parei. Pontualidade, caráter, integridade. Isso o papai passou. Foi uma boa história para mim. Mas muitos de nós não tivemos essa boa história, irmãos. Muitos de nós somos frutos, às vezes, de violência, frutos de abuso, frutos de trauma, de palavras que pegaram lá no fundo. Que nem o José. Como é que foi isso, irmão? José foi vendido. O que é ser vendido pelos irmãos? Quanto trauma isso causa? Causou em José. Então vamos aprender a viver essa história junto com os nossos irmãos. Conclusão que eu chego de tudo isso, a aceitar o nosso irmão da forma como é. Você também precisa passar por sua Samaria. Vá ao encontro. Tenha paz. Conviva sem desprezar. Leia a história do seu irmão. E cuide dele. Há pessoas que podem ter chegado aqui bem chateadas. E a gente fica chateado, irmão. Família é assim, a gente se chateia, a gente se entristece às vezes, mas não é motivo da gente romper. Sou casado com Sara há 21 anos e tivesse mais de 21 anos, se Deus me conceder mais 21 anos, mais 21 anos vou estar casado com ela, e casado, até a volta do Senhor, até ela me chamar à sua presença. Nós somos diferentes, mas nos encontramos nele. E não é por chateações ou tristezas que a gente rompe ou separa, não é assim. Da mesma maneira, igreja. A gente às vezes tem uma inadequação, uma tristeza aqui e ali, mas a gente segue. Nós precisamos uns dos outros. Mas só quem pode promover essa legítima unidade
É o Espírito Santo de Deus em nós. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu gostaria de fazer 2 convites a você. O primeiro convite é você orar comigo, para que nós apliquemos essa palavra que não é fácil, não é simples. Uma coisa é você recebê-la do púlpito, outra coisa é aplicar no seu coração. Então primeiro colocar o seu coração diante de Deus. Se você está chateado com alguém, aborrecido com alguém, às vezes é dessa semana, às vezes é de um tempo maior, mas colocar isso diante do Senhor agora para limpar o seu coração. E o segundo convite é, ao sair daqui, pratique essa palavra. Ao sair daqui, coloque essa palavra em prática. Ao sair daqui, vá ao encontro, como Jesus foi ao encontro da samaritana. Vá à sua Samaria, faça as pazes, talvez não de maneira formal. Meu irmão, eu quero lhe pedir perdão. Não, pega um copo d'água, leva para ele, fala que eu trouxe para você. Vamos seguir junto, vamos caminhar. Feche seus olhos, curve sua cabeça, olha ao Senhor você nesse momento. E eu vou orar, e a gente ora junto. Pai, nesse momento nós te damos graças por tudo que tens feito e has de fazer, e pela tua palavra, Deus, que mostra essa história tão relevante, da necessidade de Jesus passar por Samaria, indo ao encontro daquela mulher e trazendo não apenas lições preciosas da sua vida, mas transformação de vida, Pai, cuidando de uma causa muito maior talvez do que aquela mulher pudesse imaginar. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Precisamos, Pai, precisamos dela hoje, precisamos dela amanhã, precisamos dela até a volta do Senhor. Há chateações na caminhada, há tristezas de um parente que pegou uma casa e nos colocou na justiça, de um dinheiro que foi pego e não foi devolvido, de alguém que brigou com a gente sem o menor motivo, Pai, de um colega de trabalho que sorri, abraça, dá um tapa nas costas, mas por trás briga e fala mal, de um ministério, ó Deus, que muitas vezes foi suprimido de uma pessoa, mas a pessoa ficou tão magoada, Pai, que muitas vezes não entende aquilo, Deus, ou às vezes de uma situação que trabalhamos, Pai, com maior afinco, e as pessoas falam mal e fazem tantas coisas perversas, Pai. Pedimos, Deus, pelo Teu Espírito, tira toda mágoa de todo o coração agora, tira toda a chateação, a mais profunda ou a mais superficial, e no poderoso nome de Jesus, nos une com os elos de Cristo mais e mais. A primeira Igreja Batista em Vista Alegre, Pai, aos 65 anos tem caminhado assim até aqui, e te pedimos, robustece o vínculo da perfeição que é o amor na unidade, e te daremos toda a gratidão, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração.